Seja muito bem-vindo. Prepare o seu coração, pois o que você está prestes a ouvir não é um mero acaso, mas sim um compromisso sagrado reservado para a sua vida neste exato momento. Se você chegou até aqui carregando o peso insuportável da traição, se o seu peito queima com a dor da injustiça, e se as lágrimas têm sido o seu único alimento na calada da noite, por causa de calúnias e fofocas maldosas, escute com atenção. Aqueles que viraram as costas para você, aqueles que usaram a sua sinceridade para tentar derrubá-lo, pensaram que estavam empurrando você para o abismo da derrota. Eles acharam que o silêncio da sua dor significava o seu fim. Mas eles se enganaram profundamente. Eles não sabiam que, ao empurrarem você para longe do apoio humano, estavam, na verdade, empurrando você para mais perto, muito mais perto, do trono da graça e do milagre do Deus Altíssimo. O Senhor viu cada lágrima que escorreu pelo seu rosto, no secreto do seu quarto. Ele ouviu o grito silencioso que ecoou na sua alma quando o seu nome foi lançado na lama, por pessoas que você tanto ajudou. E hoje, através desta oração, ele envia um decreto de paz e vitória sobre a sua história. Não tente se vingar. Não gaste as suas forças tentando se explicar para quem já se muniu de maldade para não te entender. Acalme o seu espírito, respire fundo e tome posse da promessa avassaladora que está escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Essa palavra é o seu escudo invisível a partir de agora. Sinta o abraço e o consolo divino, curando a sua alma machucada neste momento. Vamos caminhar juntos por essa jornada de libertação. Lembre-se de como tudo começou. Você se recorda de quando estendeu a mão para aquela pessoa? Você se lembra de como o seu coração era puro, cheio de boa vontade, movido apenas pelo desejo sincero de ajudar, de acolher e de fazer o bem? Você não mediu esforços. Muitas vezes tirou de si mesmo, do seu próprio sustento, do seu tempo com a sua família, para carregar o fardo de alguém que bateu à sua porta pedindo socorro. Você agiu com a inocência de um verdadeiro filho de Deus, acreditando na reciprocidade, acreditando que o amor e a lealdade que você plantava seriam os frutos que você colheria de volta daquelas mesmas mãos. Mas a realidade do mundo bateu forte contra a sua generosidade. A dor mais profunda não vem de um inimigo declarado, mas sim daquele que compartilhou da nossa mesa, daquele que conhecia os nossos pontos fracos, porque nós mesmos, em sinal de confiança, lhe abrimos as portas da nossa intimidade. É a dor da surpresa amarga, o choque paralisante de descobrir que a pessoa que você tanto protegeu e cuidou foi a mesma que arquitetou a sua queda pelas costas. Enquanto você orava por ela, ela tramava contra você. Enquanto você planejava o crescimento dela, ela alimentava uma inveja oculta, um desejo secreto de ver o seu brilho se apagar. A palavra de Deus não ignora essa dor. No livro dos Salmos, o rei Davi expressou exatamente esse mesmo sentimento devastador no Salmo 41, versículo 9, quando escreveu: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja que o que você está vivendo hoje já foi vivido pelos grandes servos do passado, e até mesmo pelo próprio Jesus Cristo, que foi entregue por um beijo de alguém que andava com ele todos os dias. Você não está sozinho nessa dor, e o seu sofrimento não é invisível aos olhos do Pai. Por isso, ouça bem o que o Espírito Santo quer te dizer agora. Não se arrependa do bem que você fez. Não permita que a maldade alheia
mude a essência do seu coração generoso. O erro nunca esteve em você amar e ajudar. O erro está em quem recebeu a semente do amor e escolheu transformá-la em espinhos de ingratidão. Deus tem um registro detalhado de cada ato de bondade que você praticou. O ser humano pode ser ingrato. As pessoas podem esquecer o que você fez por elas e podem até tentar passar a perna em você. Mas o Senhor nunca se esquece. Ele toma para si a responsabilidade de honrar a sua semeadura. Tudo o que os homens te roubaram ou quitaram de você através da traição, o Senhor Deus vai restituir de forma abundante, pois a sua recompensa não vem da terra. A sua recompensa vem diretamente do céu. Agora, o caminho nos leva a um terreno ainda mais íngreme e doloroso dessa montanha. O momento em que a traição silenciosa se transforma em um ataque público. Você começou a perceber os sussurros pelos cantos, os olhares que mudavam de repente quando você entrava em uma sala, o afastamento inexplicável de pessoas que antes sorriam para você. A maldade humana, quando não consegue alcançar a sua luz, tenta criar uma névoa de mentiras para ofuscar o seu testemunho. É o veneno da fofoca, a força destrutiva dos boatos sem fundamento que começaram a circular a seu respeito. Palavras maldizentes foram lançadas ao vento. Histórias foram distorcidas. Meias-verdades foram transformadas em grandes escândalos e mentiras deslavadas foram contadas com tanta convicção que até mesmo aqueles que conheciam o seu caráter começaram a duvidar de você. Há uma dor indescritível em ver a própria reputação ser dilacerada por línguas que nunca construíram nada, mas que têm um prazer quase doentio em destruir o que os outros ergueram com suor e integridade. Você se viu no centro de uma tempestade de julgamentos, onde todos tinham uma opinião sobre a sua vida, mas ninguém teve a decência de sentar com você e perguntar a verdade. O peso dessas palavras é esmagador. Uma calúnia não machuca o corpo físico, mas ela sangra a alma. Ela gera uma sensação de asfixia, uma angústia que aperta o peito e tira o sono nas madrugadas. Quantas vezes você se deitou e ficou olhando para o teto, com o coração acelerado, revivendo cada palavra injusta que ouviu, sentindo uma queimação de revolta por não poder gritar para o mundo que tudo aquilo era uma mentira? A injustiça produz um sentimento de impotência terrível. Você quer se defender, quer correr atrás de cada pessoa para explicar o seu lado, mas percebe que a rede de intrigas já se espalhou tanto que a sua voz parece fraca demais diante do barulho do julgamento alheio. No livro dos Salmos, o salmista descreve essa arma invisível com uma precisão cirúrgica. No Salmo 64, versículo 3, está escrito que os ímpios afiam a sua língua como espada e armam, por suas flechas, palavras amargas. É exatamente isso o que fizeram com você. Transformaram palavras em flechas venenosas, miradas diretamente contra a sua dignidade, contra a sua paz de espírito e contra a sua estabilidade emocional. Eles queriam ver você cair, queriam ver você perder a cabeça, queriam ver você se rebaixar ao mesmo nível de maldade deles para poderem dizer: olhem lá, nós estávamos certos a respeito dele. Mas escute o que o Senhor dos Exércitos está sussurrando ao seu coração angustiado neste exato momento de dor. O tribunal dos homens não é o tribunal de Deus. Deixe que eles falem, deixe que eles inventem, deixe que eles façam reuniões secretas para tentar queimar a sua imagem. Enquanto eles gastam o tempo deles cavando uma cova para você, o Senhor está preparando uma mesa de honra diante dos seus inimigos. Nenhuma mentira consegue resistir ao poder da verdade divina por muito tempo. A poeira da calúnia vai baixar, as máscaras vão cair com estrondo e a sua integridade vai brilhar tão intensamente
que aqueles que hoje te apontam o dedo terão que engolir o próprio veneno. Fique calmo, pois quem te defende não dorme. Chegamos agora ao topo mais íngreme e doloroso desta montanha, o momento em que o isolamento se torna quase absoluto. A tempestade de mentiras e calúnias cresceu tanto que o cenário ao seu redor mudou completamente. Você olhou para o lado e percebeu que aqueles que juravam fidelidade eterna desapareceram. Amigos de longa data, colegas de trabalho com quem você compartilhou conquistas e até mesmo familiares que deveriam ser o seu porto seguro, preferiram acreditar na versão distorcida dos fatos. Eles escolheram o lado mais fácil, o lado do julgamento rápido, deixando você completamente sozinho no meio desse deserto de incompreensão. É o pico do desespero humano. Você se sente como se estivesse caminhando sozinho em uma terra árida, sob um sol escaldante de desconfiança, onde cada palavra que você diz é mal interpretada e cada silêncio seu é visto como uma confissão de culpa. O peso da solidão aperta a sua garganta. Há uma dor terrível em se sentir invisível, em perceber que as pessoas que você ama estão te evitando, cochichando quando você passa ou fingindo que não te veem para não terem que se associar a alguém que está sendo atacado. A injustiça, quando vem acompanhada pelo abandono, tem o poder de quebrar as estruturas mais fortes. Nesse estágio da dor, uma guerra violenta começa a acontecer dentro da sua mente. O inimigo da sua alma aproveita esse momento de fragilidade extrema para lançar pensamentos de destruição e desistência. Uma voz escura cochicha no seu ouvido nas horas mais silenciosas da madrugada. Desista. Não vale a pena continuar lutando. Ninguém se importa com você. Você nunca vai conseguir limpar o seu nome. A vingança é a única saída. O rancor e a amargura tentam fincar raízes profundas no seu coração, transformando a sua dor em ódio, a sua tristeza em um desejo ardente de ver o circo pegar fogo e de pagar na mesma moeda cada rasteira que você levou. Você se tranca no quarto, apaga as luzes e chora. Um choro convulsivo, aquele que faz o peito doer fisicamente e falta o ar. Você clama em silêncio por um socorro que parece não vir de lugar nenhum. Você olha para as paredes e sente que o mundo inteiro se uniu para te esmagar, e que a justiça é apenas uma palavra bonita que não funciona na vida real para quem é honesto. É a sensação angustiante de que os maus estão vencendo, de que a mentira prospera enquanto a sua verdade está enterrada sob toneladas de desprezo alheio. Mas guarde bem essa palavra que o Espírito Santo traz para você, no ponto mais alto do seu sofrimento. O isolamento não é o seu fim. É o laboratório de Deus. Quando o Senhor permite que todos se afastem de você, não é porque Ele te abandonou, mas porque Ele está limpando a sua vida de todas as escórias humanas para que você dependa exclusivamente dele. Ele está arrancando os aplausos falsos, os amigos de conveniência e as alianças interesseiras para que, no silêncio desse deserto, você consiga ouvir claramente a voz dele. É no momento em que você se vê sem chão que Deus se revela como a sua rocha inabalável. Suporte o processo, não se renda ao ódio e não retroceda, porque o cenário está sendo montado para a reviravolta mais espetacular da sua história. Neste exato momento em que o desespero humano parece ter atingido o limite, uma luz sobrenatural rompe as nuvens escuras do seu deserto. O silêncio da sua dor é quebrado não pelo barulho dos homens, mas pela voz estrondosa e audível do Criador do Universo, que desce até o topo dessa montanha para decretar o fim do seu cativeiro emocional. Deus está dizendo basta. Chega de sofrer pela maldade de quem não tem temor a Deus. Chega de carregar um fardo de culpa e vergonha que não pertence a você.
O Senhor entra em cena agora como o seu advogado justo e o seu juiz supremo. Abra os olhos da sua fé e contemple a grandeza da promessa escrita em Isaías 54, 17. Uma palavra que foi guardada nos arquivos do céu para ser liberada sobre a sua vida hoje. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Compreenda a profundidade e a autoridade dessas palavras sagradas. O texto não diz que os seus inimigos não tentariam construir armas contra você. Eles tentaram, eles planejaram, eles gastaram tempo forjando setas de destruição no fogo da inveja. Mas o decreto divino garante: nenhuma dessas armas terá força para prosperar ou para te destruir. O que é uma arma forjada? É o plano arquitetado nos bastidores, a reunião secreta para derrubar você do seu emprego, a armadilha financeira, o boato espalhado com o único objetivo de destruir a sua credibilidade. O inimigo pode até tentar desenhar o seu fim, mas quem assina o roteiro da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Quando a flecha da calúnia é lançada contra um verdadeiro servo de Deus, ela bate no escudo da presença divina e cai por terra, quebrada, sem efeito. A justiça dos homens pode falhar. As leis da terra podem ser corrompidas pela influência dos poderosos. Mas a justiça que vem do Senhor é perfeita, infalível e implacável contra os soberbos. Receba essa verdade no mais profundo da sua alma. A calúnia que usaram para tentar te enterrar vai se transformar no adubo que vai fazer a sua videira florescer. O Senhor está recolhendo cada palavra maldita que foi dita contra você e está transformando tudo isso em matéria-prima para o seu milagre. Você não precisa gastar saliva, não precisa brigar, não precisa perder a sua paz. O Senhor Deus já assumiu a sua causa. A partir de hoje, quem mexe com você, mexe diretamente com o Deus dos exércitos. Fique em paz, descanse o seu coração na fidelidade dessa promessa e prepare-se para ver as armas do inimigo se voltando contra eles mesmos. Agora que a luz da promessa de Isaías clareou o seu entendimento, o Senhor te convida a dar um passo ainda mais alto nessa caminhada de cura, o passo da renúncia ao direito de se vingar. Quando somos vítimas de uma injustiça brutal, o nosso primeiro instinto humano, o instinto da carne, é querer fazer justiça com as próprias mãos. Sentimos uma queimação no peito, um desejo ardente de ver aqueles que nos traíram provando do próprio veneno, caindo nas mesmas armadilhas que cavaram para nós. Queremos gritar, expor os erros deles, fazer com que eles passem pela mesma humilhação que nos causaram. Mas o Espírito Santo de Deus te diz com muita doçura e firmeza agora: não lute com as armas do mundo. Se você pagar o mal com o mal, se você descer ao nível daqueles que te feriram, você estará abrindo mão da proteção do Altíssimo e tentando resolver as coisas na força do seu próprio braço. E a força humana é limitada. Ela cansa, ela adoece o corpo e envenena a alma. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, o apóstolo Paulo nos deixa uma advertência sagrada que cura qualquer desejo de revanche. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Dar lugar à ira de Deus significa dar um passo para trás e deixar que o Criador do universo assuma a linha de frente da batalha. Significa fechar a boca para os homens e abrir o coração apenas para o Pai no secreto do quarto. Quando você escolhe não revidar, quando você engole o orgulho e decide entregar o julgamento nas mãos daquele que tudo vê, você ativa o tribunal mais poderoso que existe. Enquanto você tenta brigar, Deus apenas observa.
Mas quando você se aquieta e entrega as rédeas da situação a Ele, o Senhor dos Exércitos se levanta do seu trono para advogar em seu favor. Por isso, faça esse exercício de libertação agora mesmo, onde quer que você esteja. Respire fundo, solte o ar devagar e sinta o peso da mágoa sendo arrancado do seu peito. Mentalmente, pegue essa situação injusta. Pegue os nomes daquelas pessoas que te traíram e coloque-os nas mãos calejadas de Jesus. Diga para ele em pensamento: Senhor, eu não tenho forças para carregar isso, e eu me recuso a odiar. Eu entrego essa causa ao teu julgamento perfeito. Ao fazer essa entrega, uma paz sobrenatural, que excede todo o entendimento humano, vai inundar o seu ser, e você experimentará o alívio de saber que a sua causa está sob os cuidados do único juiz que nunca falha. Há um mistério profundo e uma força avassaladora na quietude daqueles que confiam no Senhor. Quando o mundo te ataca, a reação natural que todos esperam de você é o escândalo, o grito, a defensiva desesperada ou o contra-ataque cheio de fúria. Os seus caluniadores se alimentam da sua reação. Eles lançam as provocações, esperando ver você perder o equilíbrio, perder a razão e agir de forma impensada, para que então eles possam usar o seu descontrole como uma justificativa para a maldade que eles mesmos criaram. Mas quando você escolhe o silêncio sagrado, você quebra a engrenagem do inimigo. Esse silêncio não é sinônimo de covardia, fraqueza ou passividade. É, na verdade, a manifestação mais alta de uma fé inabalável. É o silêncio de quem sabe perfeitamente quem é diante de Deus e não precisa da aprovação ou do aplauso dos homens para ter valor. É o exemplo perfeito deixado por nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve diante do tribunal de Pilatos. Sendo ele o Rei dos Reis, o dono do ouro e da prata, aquele que com um sopro poderia dissipar todos os seus algozes, ele escolheu não abrir a boca diante das falsas acusações. Ele permaneceu em um silêncio majestoso, porque os seus olhos não estavam focados na injustiça dos homens, mas sim no cumprimento perfeito do plano do Pai. Enquanto você permanece em silêncio na terra, guardando o seu coração de respirar o veneno do rancor, o céu entra em plena atividade em seu favor. Deus começa a mover as peças do tabuleiro espiritual de uma maneira que nenhuma mente humana consegue prever. O Senhor começa a confundir a linguagem dos teus perseguidores. Aqueles que antes estavam unidos em um pacto de mentiras para te derrubar, começam a se desentender entre si. A verdade, que possui uma luz própria e irresistível, começa a vazar pelas frestas das narrativas criadas contra você. Uma contradição aqui, um remorso ali, e de repente, a máscara da falsidade começa a rachar diante de todos. Não tenha pressa e não tente antecipar as coisas com as suas próprias mãos. O tempo de Deus é perfeito e a justiça dele não falha e nem chega atrasada. Continue caminhando de cabeça erguida, trabalhando com honestidade, amando a sua família e servindo ao Senhor com a mesma dedicação de sempre. Deixe que o barulho fique do lado de fora. No momento exato, o próprio Deus vai acender os holofotes da verdade sobre a sua vida. E todos aqueles que acreditaram na mentira verão o erro terrível que cometeram. O seu silêncio é a sua melhor defesa, pois ele permite que a voz do Altíssimo ecoe com poder e autoridade absoluta na sua história. O deserto da injustiça é árido e doloroso, mas ele tem uma característica divina reconfortante. Ele tem um fim determinado pelo Criador. O Senhor não permite que você passe pela provação da calúnia para que você seja destruído, mas sim para que o seu caráter seja moldado e a sua fé seja purificada como o ouro no fogo. E após o tempo da provação, o Deus de toda a graça traz o decreto da restituição. Ele não apenas limpa o seu nome e afasta os inimigos,
Mas ele faz algo muito maior. Ele prepara uma recompensa abundante que vai curar cada cicatriz deixada pela traição e pela humilhação que você sofreu. Contemple o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 7, uma promessa viva de dupla honra para os humilhados. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Veja a profundidade do amor do Pai por você. Para cada dia em que você chorou escondido no quarto, Deus está preparando 2 dias de alegria explícita. Para cada porta que fecharam na sua cara, por causa de fofocas e mentiras, o Senhor vai abrir 2 portas novas, muito maiores, que ninguém, absolutamente nenhum ser humano na Terra, terá o poder de fechar. Essa dupla honra não se trata de orgulho ou de soberba humana, mas sim da manifestação do poder de Deus para que o nome dele seja glorificado através da sua vitória. O Senhor vai restituir a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu sono tranquilo e até mesmo as bênçãos materiais que tentaram roubar de você por meio de trapaças e conspirações. Aqueles que usaram de má fé para te ver na lama serão obrigados a testemunhar a sua ascensão. Eles verão você prosperando. Verão a sua família blindada pela graça. Verão o seu semblante radiante de felicidade e perceberão que o plano deles de te destruir fracassou miseravelmente, porque a mão do Deus vivo estava estendida sobre a sua cabeça. Receba essa certeza no seu espírito agora. O cenário da sua vergonha vai se transformar no palco do seu testemunho mais lindo de milagre. Não olhe para o tamanho do prejuízo que te causaram, nem para o tempo que você acha que perdeu sofrendo por causa dessas intrigas. O Deus do impossível é o dono do tempo, e ele sabe como acelerar os processos para te devolver tudo em dobro. Erga os seus olhos com esperança e fé, pois o tempo de cantar chegou. As águas amargas do seu deserto estão se transformando em fontes de águas vivas, e a perpétua alegria do Senhor já está batendo à sua porta. Chegou o momento mais sagrado da nossa jornada. Agora, nós não vamos apenas refletir. Nós vamos erguer a nossa voz em concordância no mundo espiritual e tomar posse da autoridade que o Senhor Jesus nos deu para desatar as correntes da opressão. Eu convido você, onde quer que esteja agora, se puder, a fechar os seus olhos físicos para se conectar com a realidade do céu. Junte as suas mãos em sinal de reverência. Acalme os seus batimentos cardíacos e sinta a presença doce e imponente do Espírito Santo envolvendo o seu corpo. Você não é um órfão desamparado. Você é um filho amado do Rei. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de justiça, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença neste momento, unindo os nossos corações em uma só fé. Pai, olha para este Teu filho, para esta Tua filha, que está ouvindo esta oração agora. Tu conheces cada detalhe da dor que eles carregam. Tu viste as traições que rasgaram o peito deles. Tu ouviste as mentiras, as calúnias e as fofocas venenosas que foram lançadas contra a dignidade desta pessoa. Senhor, o peso tem sido grande. A asfixia da injustiça tentou roubar a paz, o sono e a alegria deles. Mas hoje, nós nos levantamos com a autoridade da Tua palavra para dizer: basta. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu sangue vertido na cruz do Calvário, nós ordenamos que toda seta de maldade, toda flecha de inveja e toda palavra de maldição lançada contra a vida, contra a família, contra o trabalho e contra a reputação deste Teu servo seja quebrada agora. Nós declaramos que essas armas forjadas nos bastidores das trevas perdem todo o efeito, perdem toda a força e caem por terra totalmente neutralizadas pelo escudo da Tua presença.
Nenhuma mentira vai prevalecer. Nenhuma intriga tem o poder de parar o destino profético que o Senhor escreveu para esta vida. Pai, sopra agora o teu vento de cura sobre esta alma machucada. Onde houver dor da rejeição, derrama o teu óleo de amor. Onde houver trauma da traição, traz o bálsamo do teu consolo. Liberta este coração de toda ansiedade, de todo medo do futuro e de toda sensação de abandono. Que a tua paz, aquela paz perfeita que excede todo o entendimento humano, flua agora como um rio de águas limpas, lavando a mente, purificando as emoções e devolvendo o sorriso e o sono tranquilo. Nós profetizamos que a partir deste exato segundo, a atmosfera espiritual desta casa mudou. A vergonha foi embora, a opressão bateu em retirada, e a bandeira da tua vitória foi estendida sobre esta história. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos agora ao ponto mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais libertador da nossa oração. Para que a cura seja completa, para que o milagre da restauração atinja as camadas mais profundas da sua alma, o Senhor nos pede um ato de coragem que desafia a lógica humana. Ele nos convida a fazer aquilo que os orgulhosos não conseguem: orar por aqueles que nos feriram. Eu sei que o seu coração pode vacilar ao ouvir isso. A carne clama por justiça. A dor na alma diz que eles não merecem. Mas escute o segredo do reino de Deus. A oração pelo inimigo não é para o benefício dele. É para a sua total libertação. Quando guardamos rancor, quando alimentamos o desejo de ver a queda de quem nos traiu, ficamos amarrados a essa pessoa por correntes invisíveis de amargura. O ódio é um veneno que nós bebemos, esperando que o outro morra. Enquanto você não perdoa, o seu caluniador continua controlando as suas noites de sono e os seus pensamentos. Mas quando você decide abençoar quem te amaldiçoou, você corta essa corda espiritual. Você arranca o direito de o inimigo tocar no seu futuro. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus nos deixou o mandamento supremo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Senhor Jesus, nós olhamos para a tua cruz e lembramos que, no momento de maior dor, sendo insultado e cuspido, tu disseste: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seguindo o teu exemplo santo, nós colocamos diante do teu altar agora os nomes de todas as pessoas que agiram com falsidade, inveja e maldade contra este teu filho. Nós colocamos aqueles que inventaram mentiras, os que espalharam boatos, os que fecharam portas e os que traíram a confiança. Senhor, nós não pedimos a destruição deles. Nós pedimos a transformação do coração deles. Visita essas vidas com a tua luz. Arranca a cegueira espiritual, a amargura e o vazio que os fazem ferir os outros. Pai, nós liberamos o perdão em nome de Jesus. Nós escolhemos perdoar para andarmos livres. Nós desamarramos a nossa alma de cada um deles. Que eles encontrem o teu caminho e se arrependam. Ao liberar esse perdão, este teu servo está se desvinculando de todo o passado de dor. O inimigo não tem mais legalidade para cobrar nenhuma dívida emocional desta vida. O coração que estava trancado na masmorra da mágoa agora está livre, leve e pronto para voar rumo aos lugares altos que o Senhor preparou. Sinta a leveza do Espírito Santo inundando o seu peito agora. O peso foi embora. Você está livre. Chegamos ao final da nossa subida, meu querido irmão, minha querida irmã. Você atravessou o vale da incompreensão, suportou o peso do isolamento no topo da montanha e, através do perdão e da entrega, rompeu as correntes que tentavam prender a sua vida ao chão da amargura. Agora, você não está mais na base do desespero. Você está de pé
no lugar alto da fé, revestido com a armadura da justiça divina. O deserto ficou para trás. O milagre não é algo que vai acontecer no futuro. A engrenagem do céu já começou a girar a seu favor no mundo espiritual, a partir do exato momento em que você escolheu confiar e se calar. Sinta a segurança inabalável que envolve a sua alma agora. Aquela angústia opressora que apertava o seu peito deu lugar a uma certeza mansa e profunda. Você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Aqueles que planejaram a sua queda assistirão, de camarote, ao cumprimento das promessas do Senhor na sua história. Nenhuma palavra maldita tem poder para revogar o que Deus decretou sobre você. Você saiu dessa provação mais forte, mais maduro e muito mais perto do coração do Pai. A vitória é sua, e ela vem banhada pela paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Pai Off, conexão e comunhão de fé. Que a bênção do Deus Altíssimo, o amor consolador de Jesus Cristo e a comunhão restauradora do Espírito Santo permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje, amanhã e para todo o sempre. Descanse na promessa. Durma em paz ou caminhe pelo seu dia, sabendo que as armas do inimigo já caíram por terra. Se você crê de todo o seu coração que toda arma forjada contra ti não prosperará e que o Senhor já assumiu a sua causa, não saia daqui sem selar a sua vitória. Faça desse momento um ato de comunhão com milhares de irmãos que também buscam o milagre da justiça divina. Deixe o seu amém bem forte nos comentários, assumindo a herança dos servos do Senhor sobre a sua vida. Se este vídeo trouxe o consolo e a direção que a sua alma tanto necessitava hoje, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para se juntar a nós na nossa próxima oração diária. Não caminhe sozinho no deserto. Vamos juntos, em oração, celebrar a cada manhã a vitória e a proteção que só Deus pode nos dar. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está sofrendo uma injustiça e precisa dessa cura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.